Sejam todos muito bem-vindos aí, né, a mais esse vídeo, onde nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse novo indicador, o PCMV. Né? A ideia dentro desse indicador, né, do Percent Change Map of Volume, ou mapa de variação percentual do volume, ele segue mais ou menos a mesma ideia de um outro indicador que nós temos, que é o HMV, né, HMV Volume, que é um mapa de calor de volume. Ou seja, a ideia principal entre esses dois indicadores é buscar, né, variações que consideramos importantes dentro da leitura do volume quantitativo. Tá? Porque a gente entende que quando há variações que se destacam dentro do volume negocial, né, esse volume indicaria, né, estaria indicando para a gente uma atuação de um grande player, ou seja, em razão do volume negociado, né, somente um grande player teria condições de negociar esse volume. Então a gente entende que ali houve um grande player atuou no mercado, e a gente vai monitorar a partir deste ponto, a partir desta atuação, como o preço vai se comportar posteriormente. Então, toda vez que o preço voltar naquelas regiões, nós vamos buscar ali oportunidades de compra ou de venda. Né? O HMV, que é o nosso indicador que antecedeu o PCMV, ele é baseado na variação entre médias, né? A gente calculava a média do volume de acordo com alguns critérios, tá, do indicador, e dependendo dessa variação do volume dentro dessas médias, ele plotava aí no gráfico pontos de suporte e resistência. Na verdade, ele coloria no indicador pontos de suporte e resistência, e a gente tinha um indicador adicional que plotava as linhas no gráfico. Já o PCMV ele é um pouquinho diferente, ele calcula uma média única, e quando, na verdade, o volume ultrapassa níveis percentuais a partir daquela média, né, ele vai plotar no indicador a coloração vermelho se o candle for de baixa, né, e azul se for de alta, mas duas variações de azul e duas variações na tonalidade de vermelho, tá? Onde as cores mais fortes indicam uma variação maior do percentual do volume, né, que atingiu uma variação maior do percentual. Qual é a vantagem, né, deste indicador? É que, independente do volume negocial, né, da média desse volume, o indicador sempre vai estar atualizado. Porque aqui, ó, só a título de introdução, né, para a gente poder esclarecer, por exemplo, aqui nós tínhamos uma média. Então, de repente, um volume que olho nu, que é simplesmente a gente analisando o mercado pode achar que é um volume maior, dentro daquela média não foi. Como a gente tem um caso aqui. Observe que nesse parâmetro aqui, como o volume está maior, a média do volume está maior, né, ele não destaca mais esses volumes, precisaria de um volume que ultrapassasse essa média que está sendo negociada no momento, para que assim ele se destaque. Tá? Então, quando essa média cair, automaticamente o indicador vai atualizando e vai plotando também essas informações. É claro que mais para frente a gente tem a ideia de plotar essas linhas de forma automática no gráfico, tá? Mas vai ficar aí a partir de um segundo momento, né? Então, nós vamos falar sobre esse indicador, como plotar no gráfico, como fazer essas marcações, como fazer a leitura, tá bom? Mas antes eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe aí o vídeo, que você comente aqui embaixo no YouTube, é bastante importante que você comente. E compartilhe nos seus grupos aí de Telegram, né, nos seus grupos do Facebook, Instagram, tá bom? Que ajuda bastante o canal e ajuda também a gente a estar desenvolvendo novas soluções aí para os traders, beleza? Então vamos lá, gente. Esse indicador vocês foram lá no site, né,
preencheram lá, botaram o seu e-mail e foram direcionados para o grupo no Telegram onde vocês fizeram o download do indicador. Beleza, vocês vêm em indicadores, tá? Eu vou botar aqui só para vocês verem como ele é, ó, PCMV Trio, vocês vão botar nova janela e ele vai aparecer dessa maneira para vocês, através de linhas, tá? Então você vai clicar aqui 2 vezes em cima, linha 1, eu gosto de colocar cor branca e põe o histograma. E ok, mais nada, ele já está pronto para você utilizar, beleza? Então é dessa forma, tá? Esse indicador, apesar de ser uma versão Trio, ele vale até o final do ano, tá? Ele tem a validade até o final do ano. Eu faço isso por causa de atualizações, tá? Então, até saindo nova atualização, o indicador vai ser atualizado e vocês aqui que participam do grupo, né, que agora fazem parte aí do grupo, vão também ter acesso às atualizações quando saírem. Beleza? Então é isso. Então, o que eu começo? Eu vou pegar o dia de hoje aqui como exemplo, tá? Para a gente poder estar analisando. Serve em qualquer tempo gráfico, serve em qualquer ativo, serve em qualquer gráfico, serve também em gráficos atemporais como Renko, tá? Então vamos lá. O que eu costumo fazer? Gráfico 10 minutos, tá? Que ele vai me dar de uma maneira mais enxuta essas marcações, mas nada impede que eu use nos 5 minutos, por exemplo. Então eu vou pegar aqui, ó, foi um azul mais claro, tá? Então eu vou sempre na máxima e na mínima do candle referência, tá bom? Máxima e mínima do candle referência e ploto a linha lá. Aqui tivemos outro, tá? Eu vou plotar aqui rapidamente, vocês vão observar que os pontos são praticamente na mesma região de preço, tá? Basicamente na mesma região de preço. Aqui também mesma coisa, teríamos marcado ali e aqui a partir desse momento, tá? Então, as marcações que a gente teve aqui. Então, quando a gente pega isso aqui e joga novamente para o gráfico de 1 minuto, tá? Vamos ver aqui o que nós temos. A gente joga novamente para o gráfico de 1 minuto, né? A gente tem alguns pontos importantes aqui, ó. Eu vou puxar daqui, vou dar o zoom aqui para a gente poder começar a analisar o gráfico, tá? Então vou dar um zoom aqui. Beleza, aqui ó. Então observe que lá nos 10 minutos, deixa eu só aumentar aqui para, não quer aumentar, mas vamos lá. Observe que nos 10 minutos eu fiz essas marcações, certo? E no gráfico de 1 minuto, eu tenho essas linhas plotadas, foi plotada a partir desse ponto aqui, nos 10 minutos, tá? Foi plotada a partir desse ponto. E aqui, nesse momento, eu já tenho esse ponto, né? Essa linha de resistência servindo aqui, né? Essa linha servindo como uma resistência desse PE que fez esse movimento, lá nos 10 minutos. Né? Então, aqui já daria, observando uma fraqueza nesse movimento, já daria uma oportunidade na venda, né? Bastaria eu traçar aqui, se fosse o caso, uma LTA, um rompimento da LTA, ou simplesmente efetuar uma venda aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui, porque eu não sei, vamos ver se eu consigo atualizar e puxar o gráfico para trás. Isso, vamos ver agora se ele vem aqui da forma que eu desejo, que fica mais fácil para estar exemplificando aqui para vocês essas informações. Beleza.
Observem só, gente, o preço sobe, marcou, né, nos 10 minutos aquele ponto, tá? E a partir do momento o preço começa a trabalhar, né, num zigue-zague aqui descendente. Então aqui eu já teria possibilidade de traçar uma LTA e, havendo a perda, efetuar uma venda muito próxima dessa região. Então eu consigo observar que nesse momento aqui eu já tenho uma diminuição no volume, né? Eu já tenho uma diminuição no volume. Olha o volume, olha o volume como diminui. Então, se eu tenho um volume mais alto no movimento de alta, e agora que ele chega aqui nessa região, há um decréscimo desse volume, aqui eu tenho uma oportunidade para entrar vendido no mercado. Tá? Novamente aqui, ó, quando ele marcou aquela nova região lá, poderia traçar aqui uma LTA, aqui a entrada ficaria bem mais longe, né, o stop também, mas observe que nesse momento aqui, a mesma coisa, tá? Ó, vou marcar aqui para vocês, a gente tem esse volume aqui, e a partir do momento que o preço começa a perder essa região, há um decréscimo também no volume. Então aqui teríamos uma oportunidade de venda sempre com o stop acima da região, um pouco acima. E assim por diante. Nada impede que vocês utilizem, tá, esse indicador. É claro que se vocês utilizarem ele no 1 minuto, ele vai marcar vários pontos, tá? Você vai ter um excesso de pontos. Então por isso que eu gosto de usar no 10 minutos. E assim o preço veio marcando, ó, como resistência esses pontos, tá? Olha aqui novamente aqui aquela região, ele marcou um novo ponto. E olha no futuro como essa região você tem as oportunidades de venda, né? E assim por diante, tá? Então você pode usar aqui, como marquei só algumas linhas, não está tão claro para você observar, porque nós não marcamos pontos de suporte. Eu vou marcar aqui para vocês alguns pontos de suporte, eu só marquei resistência. Mas vamos ver aqui, ó, como o mercado está de alta, ele marcou muito pontos de... Ó, vamos ver aqui, vamos marcar alguns pontos aqui, ó. Aqui. Deixa eu marcar outro aqui. Deixa eu ver um. Os que estiverem muito próximos eu não vou marcar não, tá? Só para... Se estiver muito próximo, eu não vou marcar para não ficar muita linha no gráfico. Aqui, ó. Vamos voltar lá para 1 minuto. Beleza. Então a gente observa que nós tivemos aqui pontos de suporte, resistência, suporte, resistência, resistência que virou suporte, suporte, né? Aqui mesma coisa, suporte, 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 depois virou resistência, né? E assim por diante. Vamos ver aqui se tem... Aqui, ó, lá de trás, né, bem próximo aqui, eu não fiz um ajuste mais fino, mas suporte, suporte, olha, suporte, perdeu suporte, aqui mesma coisa, ó, rompeu, preço volta para testar, sempre validando pelo volume, tá? Sempre validando pelo volume. Aqui, ó, da mesma forma, resistência, 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 veja quantas vezes testou essa resistência aqui, até depois conseguir romper, e assim por diante. Você pode, da mesma forma, como eu falei, você usar nos 5 minutos, sem problema nenhum.
marca no 10, utiliza no 5, ou simplesmente faz as suas marcações nos 5 minutos. Né? Vamos ver aqui se eu marcar exatamente nos 5 minutos, como que o que nós vamos ter. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, essa região aqui, tá? Nos 5 minutos. Eu vou pegar aqui essa região nos 5 minutos. Depois, novamente, esse indicador aqui, eu vou pegar um meio termo aqui. Agora aqui, ó. Aqui foi mais ou menos a mesma coisa. E observe, olha, eu peguei essa barra vermelha. Olha aqui, ó, suporte, suporte, suporte. Tá? Esse aqui, ó, peguei o topo, ó, resistência, resistência, resistência. Aqui novamente. Tivemos aqui, ó, suporte, suporte. E aqui tivemos pontos de resistência aqui em cima, resistência, 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 suporte. Então, é um indicador que vai mostrar para vocês exatamente esses pontos com base no volume. Né? E se utilizarmos esse indicador no dólar, né? Vamos botar aqui o dólar só para a gente poder ver como ele se comporta no dólar. Vou pegar aqui, ó, no dólar, tá? 5 minutos também no dólar. Marquei o fundo aqui. Vou marcar essa máxima aqui desse candle. Vou marcar aqui. Depois, novamente, marcou aqui. Marcou aqui. E observe que nesse dia aqui, olha, essas 3 primeiras marcações que ele me deu aqui, nessa primeira 1 hora do dia, né, ele já me deu aqui um nível de suporte e 2 níveis de resistência. E depois o preço veio trabalhando nesses pontos. E olha como no dia seguinte essas regiões foram também confirmadas. Né? Vamos ver aqui mais para trás aqui, ó. Ó, tivemos no início do dia, aqui em cima, uma resistência. Depois vamos botar aqui, vamos lá, aqui. Existe suporte, depois outro suporte aqui. Então observe, ele já me dá uma região de resistência e suporte que no futuro é respeitada, né? Aqui também, ó. Opa, deixa eu excluir isso aqui para fazer de novo. Olha só, tá vendo? Ó, marquei aqui esse suporte, ó, né? Então, ó, aqui houve uma acumulação, aqui respeitou, respeitou, respeitou. Tá vendo? Ó, depois ele respeita aqui e assim por diante. Então, você passa a ter esses pontos. E o que a gente sempre tem que buscar observar para validar as entradas no momento do teste daquela região, como está o volume? O volume está diminuindo? Né? Seja para o movimento de alta, né? Seja num teste para ele subir. Né? Obviamente, quando o preço estiver retornando para essa região, eu quero ver uma diminuição no volume. Tá? Assim como se o preço estiver subindo para testar para cair. Quando o preço estiver subindo, eu quero também uma diminuição no volume. Por que eu quero uma diminuição? Porque se não houver volume, não houver player
negociando aqui, player que eu digo grandes players, tá? Negociando forte aqui a fim de levar o mercado para cima, esse mercado não vai ter como se sustentar aqui em cima. Então, automaticamente, aquela resistência ou aquele suporte vai ser validado, tá? Então, é isso que a gente sempre vai estar observando nesses pontos. O preço chegou nessa região aqui, o preço está caindo, está testando, o volume está diminuindo, beleza, vamos entrar. Agora, se estiver rompendo essa região com grande volume, aí a gente já vai tomar um pouco mais de cuidado, tá? Para estar entrando nessas operações. Stop sempre curto, porque é logo acima daquele ponto, né? Obviamente, se o preço romper um pouco mais, porque nada é 100% preciso, se o preço romper um pouco mais, voltou para testar para cair, você vai botar ali seu stop acima do topo anterior ou do fundo, se não for nada muito grande o stop. Então a ideia é sempre trabalhar com stops bem pequenos. Quem opera dólar geralmente opera no Renko 4R ou 5R, né? Então observa aí no dólar, no Renko, né? No Renko fica muito mais fácil essa visualização desses pontos, tá? Para a gente estar operando, né? Fica muito mais fácil, até porque o Renko ele dá para a gente aqueles boxes de reversão, boxe de dobro, né? Então fica muito mais fácil identificarmos ali naquele momento que aquele suporte sim pode estar sendo respeitado naquela região ou aquela resistência para a gente estar entrando na operação, beleza? Então aí, ó, através do gráfico de Renko, né, a gente tem essas informações também sendo validadas, né? Se a gente for utilizar o Renko no gráfico do índice, tá? É a mesma coisa. Índice geralmente 7R, 10Rs, 13Rs, aí vai depender de cada um, né? Mas observe aqui que as regiões são muito bem definidas, né? E respeitadas, tá? Então a gente consegue sim com este indicador determinar pontos de suporte e resistência baseado na atuação dos grandes players. É claro que aqui a gente está utilizando o 7R, talvez não seja o ideal, seria o gráfico um pouco mais enxuto, né? E aqui a gente tem essas informações com um gráfico um pouco mais enxuto. A ideia é que no futuro a gente tem esse indicador, ele possa já plotar de forma automática no gráfico essas linhas de suporte e resistência, tá? A fim de facilitar, né, e tornar a leitura mais rápida dessas regiões, tá bom? Mas por enquanto a gente está com ele aí nessa versão onde manualmente a gente tem que identificar. Como que nós vamos identificar? Olha, foi um candle, foi um volume azul, né? Seja azul escuro ou azul claro, é volume de alta, tá? Volume vermelho ou um vermelho mais claro é um volume de baixa. Então a gente vai pegar a máxima do candle ou do Renko, tá? A máxima. E no caso vermelho, a mínima. E vai plotar a linha a partir daquele ponto ali, tá? Então você pode plotar a partir do próprio gráfico que você vai usar, ou se você preferir, como muita gente falou no grupo, usar no 30 minutos, né? É claro que quanto maior o tempo gráfico você utilizar, mais difícil vai ser plotar a coloração. Eu indico e recomendo os 10 minutos, tá? Talvez aí no máximo 15 minutos, mas 10 minutos é o ideal, tá? É o gráfico que eu utilizo aí como o meu GPS, né? Para me localizar dentro do mercado, tá? Então, é o que eu falei, em razão do volume, né? Dessa média do volume, você vai ter essas informações aí, tá? Então, ele não tem, a princípio, ele não tem a regulagem de parâmetros, tá? Não tem nada, ele já é tudo automático, você só vai mudar aqui o histograma, mas para uma próxima versão aí,
para evitar essas questões de você botar em gráfico maior e não ter as marcações, eu vou colocar ali os parâmetros para vocês poderem também atualizar a partir de qual vai ser o fator da média, né, que vocês vão querer monitorar. Não média móvel, não a média móvel simplesmente, mas é uma média móvel, mas não baseada no preço, mas baseada no volume. Então, qual período de média do volume você quer monitorar? Você quer que esse indicador ele seja atualizado a partir de quanto tempo? Então, isso tudo você vai ter essas informações aí para uma próxima versão, tá? Sendo disponibilizado. Por isso é interessante que vocês entrem no nosso grupo no Telegram, a descrição está aqui abaixo. Se você quiser baixar esse indicador, testar esse indicador, eu vou deixar o link também aqui embaixo para você fazer o download dele, né? E como eu disse, por isso que é importante você estar lá no grupo do Telegram, porque todas as atualizações que saírem vai estar sendo disponibilizadas lá no grupo e você vai poder baixar gratuitamente essas atualizações, tá? Para mim, uma coisa interessante, assim, não importa se o gráfico, se o volume é de alta ou de baixa, eu só defini com cores aqui para a gente saber se eu vou, para facilitar a marcação no gráfico, tá? Se eu vou marcar a máxima ou a mínima do candle, tá? Se eu vou marcar a máxima ou a mínima do candle. Então, simplesmente, para mim, essas marcações aqui, ó, tá? Eu pegando essas marcações aqui, ó, ele deu 3 marcações no dia de hoje, né? Quando eu opero no gráfico de 1 minuto, a partir do início do dia, né, que foram aquelas marcações lá, então eu já tenho pontos ali. Então eu tenho esses pontos e eu já sei que aqui é uma resistência e aqui é um suporte. Então, nesse momento aqui, através do indicador plotado no gráfico de 1 minuto, eu já tenho também uma segunda informação de que nesse ponto aqui ele está me marcando aqui um suporte e o preço está se mantendo acima desse ponto, tá? Ele está marcando um suporte, o preço está se firmando acima desse suporte, o que já poderia indicar aí um movimento de alta dentro do mercado, tá? Então, como o preço chega nessas regiões aqui e eu já tenho essas marcações, fica muito mais fácil. Eu já tinha uma marcação aqui mais ou menos nessa região do dia de ontem, então ficou mais fácil. Então, quando o preço chega aqui, foi o que eu falei para vocês. O que eu quero observar quando o preço chega nesse momento aqui, ó? Eu quero observar uma diminuição do volume. Então, aqui eu tenho a possibilidade de vender, botar o meu stop aqui e buscar o próximo ponto. Agora chegou aqui a suporte. Posso comprar? Pode. Você faz uma compra aqui, você vai analisar o volume. Como está o volume aqui nesse momento? Não está havendo uma diminuição no volume? Beleza. Então, risco sempre vamos ter que tomar nas operações, tá? Agora, aqui nesse momento, não dá para fazer muita coisa. Ele está rompendo aquela região. Mas quando o preço chega nessa região novamente, eu vou analisar o mercado. Como que o preço está chegando nessa região aqui? Vamos ver aqui, ó. Já houve uma diminuição no volume. Então, aqui eu posso fazer uma venda com stop acima dessa região, buscando esse movimento aqui. Chega aqui novamente. Como que nós vamos nos comportar com o preço chegando nessa região aqui? Nós vamos analisar a mesma situação. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, ele acabou dando um pico de volume, mas depois desse volume maior que deu aqui, ó, eu vou apagar aqui, que foi nesse candle aqui, ó,
nesse candle laranja, como que ficou o volume depois desse momento? Não houve uma diminuição? Então, havendo a perda aqui, eu posso vender, botar o meu stop aqui em cima e surfar aí o movimento. Tá? Então, é um indicador que não vai te proporcionar vários pontos no gráfico, tá? Dependendo da forma que você utilizar, para você estar operando a toda hora. Mas ele vai te marcar pontos realmente relevantes dentro do mercado, onde vai haver defesa, provavelmente vai haver defesa dos grandes players naqueles pontos, porque os movimentos que determinaram aquele ponto como um suporte, uma resistência, um possível suporte, uma possível resistência, foram marcados pela atuação dos grandes players. Então, seguindo o volume, a gente consegue ter essa leitura, tá, e fazer essa análise. Agora, se você quiser aprofundar mais na leitura do volume, quiser saber mais como operar, como utilizar a leitura do mercado, do fluxo, do volume negocial dentro do mercado, para saber como que os players atuam, como você pode ter mais informações dentro do mercado, eu te convido aí a entrar lá no meu site, a participar mais ativamente aqui do grupo. A gente tem um curso completo sobre o volume, tem um e-book sobre o volume. Tá? O curso são mais de 45 aulas falando sobre o volume e abordamos definitivamente tudo que é preciso você saber sobre volume, sobre a atuação dos grandes players no mercado e como seguir o rastro do dinheiro esperto, né? O Smart Money. Tá bom? Então fica o convite a todos vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver com relação ao indicador, vocês podem entrar em contato comigo aqui através do grupo no Telegram. Em breve, nova versão vai sair aí com essas atualizações, com essas melhorias dentro do indicador. Tá? Então, é importante vocês estarem dentro do grupo do Telegram para receberem essas atualizações e estarem inscritos aqui também no canal no YouTube. Beleza? Obrigado a todos vocês, um grande abraço, uma excelente noite e bom dia aí para vocês que estão vendo. Vão ver esse vídeo amanhã na parte da manhã, uma boa tarde para todos vocês, mas enfim, que todos tenham sempre excelentes trades aí, tenham paciência, tenham calma na hora de operar o mercado. Não é a quantidade de operações que faz com que a gente seja consistente no mercado, mas sim a qualidade delas. Então, por isso que é importante a gente sempre analisar o mercado, né? A gente passa mais tempo analisando o mercado do que propriamente operando, né? Não que analisar não seja operar, é uma outra forma de se operar, mas a gente passa mais tempo analisando do que efetivamente clicando compra e venda. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!